Mas a Rua Nelson Viana foi reduzida pela Lei 724-A, do dia 3 de novembro de 1967. Essa lei cria a Praça Salim Chimeli, na Rua Nelson Viana, entre a passagem da Estrada de Ferro Central do Brasil e o Córrego Puris, próximo ao número 225, no Automeca. A Praça Salim Chimeli nem se pode dizer que ainda existe, porque hoje no lugar dela existe o viaduto. Mas nós temos que falar com vocês sobre o Salim Chimeli. Ele era libanês e era um grande comerciante em Entre Rios. Nasceu no dia 8 de junho de 1894 e faleceu no dia 18 de janeiro de 1961. Casou-se com Dona Meiri e tiveram 8 filhos. Ele e o irmão Pedro Chimeli eram proprietários de uma loja de armarinho no chamado Largo do Barulho, ao lado do restaurante do seu Januário Rodrigues. Eles construíram um edifício no final dos anos 30, onde antes era a casa do Joaquim Gomes da Silva, o Quincão. O edifício tinha loja de armarinho no térreo e residências no sobrado. Esta loja se chamava Casa Nova Aurora. Salim era torcedor fanático do Entrerriense Futebol Clube. E por causa de uma comemoração com fogos em dia de jogo, perdeu a primeira falange de um dedo. Aqui no Portão Vermelho, moravam as pessoas mais influentes do distrito de Entre Rios. Vejam aí na foto como era a Rua Nelson Viana por volta de 1920. Aqui era a verdadeira zona residencial do distrito de Entre Rios. Médicos, capitalistas, dentistas, advogados, industriais, todos que tinham uma melhor condição de vida preferiam morar aqui no Portão Vermelho. Porque nos terrenos em torno da estação, tudo era meio brejo, cheio de lodaçais. E, além disso, o próprio ambiente da estação ferroviária e rodoviária não era conveniente para as famílias. Com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar, nesta rua, nesta rua. Com tudo isso, ficamos então sabendo que a atual Rua 15 de Novembro se chamava Campos Elíseos e trocou de nome na mesma data, de 25 de janeiro de 1893, sendo também ela, a Rua 15, uma das mais antigas ruas da cidade. Aliás, como todas as nossas ruas, a 15 de Novembro era toda de terra. E só conheceu o calçamento em fevereiro de 1939, no governo do prefeito Dr. Walter Gomes Franklin. No ano de 1939, o Dr. Walter Franklin fez o calçamento das ruas centrais da cidade, que eram até aquela data de terra. Mas existe uma rua mais antiga ainda do que a Nelson Viana e a Rua 15 de Novembro. No dia 10 de fevereiro de 1892, quando foi colocado o nome de Rua 15 lá na Nelson Viana, o mesmo vereador intendente Nelson Viana indica que a rua conhecida como Doutor Rufino passe a se chamar Rua Visconde de Entre Rios. E olha que o Visconde ainda era vivo. Tanto que neste dia o vereador Nelson Viana pediu que mandassem um ofício comunicando a ele que seu nome seria dado a um logradouro do distrito. A Rua Visconde de Entre Rios, esta aqui onde nós estamos, é a continuação da Rua da Maçonaria. Então, ela é mais antiga do que a Nelson Viana, porque foi batizada um ano antes, em 10 de fevereiro de 1892. Então,
Resumindo, Rua Visconde de Entre Rios era a Rua Doutor Rufino, essa aqui que nós estamos, que é a continuação da maçonaria. Rua 15 de Novembro era Campos Elíseos. Rua Nelson Viana, lá no Portão Vermelho, já foi Rua Pereira, depois passou a ser Rua 15 de Novembro e depois trocou, como é até hoje, para a Rua Nelson Viana. Com pedrinhas de brilhante para o meu Depois que o vereador Nelson Viana morreu, os vereadores de Paraíba do Sul que mais indicavam nomes para as ruas de Três Rios eram Antônio Pinto Freixeiro Júnior, Lino de Matos e João da Mata Martins Paixão. Nós já contamos para vocês, no outro episódio, que os vereadores, durante as reuniões da Câmara de Paraíba do Sul, davam os nomes dos colegas nas ruas. E o colega retribuía, dando o nome do outro para outro logradouro. E foi assim que a Rua Doutor Vasconcelos tinha o nome de Freixeiro Júnior, dado pelo vereador Lino de Matos em 19/7/1899. Rua Doutor Vasconcelos, hoje, é aquela rua atrás da Praça Antônio Mendes, da Praça dos Peixinhos. O vereador Lino de Matos deu este nome em homenagem ao colega que era o Freixeiro Júnior. No decreto 57 do prefeito Walter Franklin, em 1939, o Walter Franklin trocou o nome daquela rua, que era Freixeiro Júnior, para a Rua Doutor Vasconcelos. Era uma lembrança ao grande médico que veio do estado da Paraíba e aqui constituiu família, ajudando até seu falecimento aos doentes de nossa terra. O nome dele, do Dr. Vasconcelos, era Francisco Augusto de Vasconcelos. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 1864 em João Pessoa, lá no estado da Paraíba. Veio para a cidade de Paraíba do Sul e casou-se com Dona Orminda Coelho, transferindo-se logo depois aqui para Entre Rios. Tiveram 10 filhos. Ele foi proprietário do prédio que a Condessa do Rio Novo deixou para a escrava Camila, ali na Avenida Condessa do Rio Novo. Depois que Camila morreu, o Dr. Vasconcelos adquiriu o prédio. Ele faleceu em 1923 e um dos 10 filhos dele, o Dr. Milton Coelho de Vasconcelos, residiu e clinicou naquele prédio durante muitos anos. Hoje, naquele local, existe o estacionamento de um supermercado. Nós estamos falando sobre os vereadores. Havia naquele tempo a figura do vereador distrital, que era aquele que representava o distrito. Nelson Viana foi vereador distrital e mais um deles foi Antônio Pinto Freixeiro Júnior. Ele indicou diversos nomes para as nossas ruas. Acontece que antes disso, antes de 1939, já havia uma Rua Doutor Vasconcelos, que o próprio Freixeiro Júnior havia nomeado no dia 29 de julho de 1899. Era esta rua, a Barão de Entre Rios. O que foi que Walter Franklin fez? Tirou o nome de Doutor Vasconcelos daqui, colocou aqui o nome de Rua Barão de Entre Rios e passou para Doutor Vasconcelos a Rua Freixeiro Júnior. Que confusão, hein? Em resumo, a hoje Rua Barão de Entre Rios, que é essa aqui, se chamava Doutor Vasconcelos. E a hoje Rua Doutor Vasconcelos se chamava Freixeiro Júnior. Assim estamos mais resolvidos. Aliás, naquela reunião do dia 19 de julho de 1899, Freixeiro Júnior resolveu dar o nome de um monte de rua e disse que a rua que partindo da Condessa do Rio Novo, passando pela oficina de Alfredo Torno e que vai ter ao Rio Paraíba, iria se chamar Rua Barão de Santo Antônio. Hoje, esta rua é conhecida como Adélia Torno, mas seu nome oficial é Avenida do Contorno, de acordo com a Lei 314, do dia 18 de julho de 1959.